Vambora, gente. Rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Melo, e você já amou muito algum personagem? Tanto ao ponto de você querer namorar com ele? Se a sua resposta for sim, saiba que você não tá sozinho, pois existe uma comunidade inteira. Minha resposta é não. Pra quem não sabe, eu realmente nunca tive interesse em nenhum personagem. Por um motivo que eu vou deixar aí na tela. Yeah! Que gira em torno disso, os Yumi Shippers ou Self Shippers. E hoje eu tô aqui pra falar sobre essa comunidade, que muitos de vocês não devem conhecer e que eu não vi ninguém aqui no Brasil fazendo um vídeo longo sobre, pelo menos não na minha bolha. Então é isso. Eu também não. Pro vídeo, dá like, se inscreve e me siga nas redes sociais e bora. Viu a Yumi? Ah, esse. Concordo. Eu só queria dizer que eu fiz cagada, basicamente, e aí a minha speed paint ficou meio zoada, então vai ter uma hora que vai pular totalmente o processo. Eu tô bem bolado com isso, porque era um processo de desenho que eu tinha gostado, só que daí cortou, mano. Cortou e não vai ter o que fazer. Olha, eu tô com um leve pressentimento de que eu vou acabar levando hate nesse vídeo, porque, de certa forma, é um assunto que ou as pessoas defendem com unhas e dentes, ou odeiam com unhas e dentes. Se você é uma pessoa que já tá achando que eu vou simplesmente despirocar nesse vídeo, saiba que eu sou uma pessoa muito de boa. Independente de ser da minha bolha ou não, eu tento sempre entender. E é lógico que eu dou uma zoada nas coisas, porque é meu conteúdo, mas por incrível que pareça, eu sou bem mente aberta e não tô nem aí pro que você faz, desde que não seja algo criminoso. Eu também. Eu sou super mente aberta e desde que não seja criminoso, ó. Ai, começa um motor horrível. Tanto faz pra mim. Isso, vamos adentrar nesse mundo e tentar entender mais sobre. Quem sabe até criar um Yumi Shipping, hein? Yumi Shipping, ou também conhecido como Self Shipping, é o ato de se... Também, gente, no final desse vídeo aqui, eu junto com vocês vou criar um Yumi Shipper meu. E é... com algum personagem fictício que você gosta muito. Normalmente essas pessoas usam uma persona ou um OC pra se colocar em situações com aquele personagem em específico. E caso você seja muito fora da bolha de artistas e não saiba, persona é basicamente um tipo de OC. E OC significa Original Character, ou personagem original. Só que o persona é um personagem que te representa. Então, esse bonequinho aqui que eu uso no meu canal é meu OC, ou meu persona. Nem todo OC é um persona, tá? Só pra deixar claro. E também não necessariamente você precisa fazer o seu persona ou OC se parecer fisicamente com você, até porque eu não sou um bode na vida real. Enfim, o céu é o Eu também não sou uma criatura pálida com cabelos preto e branco, que tem metade no olho, tem cabelo estranho, quer dizer, cabelo branco. E é formada por formas geométricas e é um papel. Você pode fazer literalmente qualquer coisa, mas voltando, ou a pessoa cria um OC ou persona, ou ela se desenha em situações com algum personagem específico. Muitos até pagam pra outras pessoas desenharem. Assim, eu acho que Money, 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 green, green. Money, 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 green, green. Esse coisa que ele colocou me lembrou muito isso. Coloca esse vídeo aí, editor, que eu já te mandei uma vez. um exemplo dos primórdios da internet do que é self-shipping são as fangirls do Sans. Quem aí que também é artista mais ou menos da meia idade vai lembrar. Lá pela época de Undertale e Animation Meme, era extremamente comum existirem self-shippers, especificamente com o Sans. A maioria era criança ou era rage bait, mas as pessoas real ficavam muito putas com isso por algum motivo e criavam até compilações de fangirls do Sans. Naquela época, isso era conhecido como ser fangirl, basicamente, não era self-shipping. Quer dizer, até tinha, mas era meio que considerado naquela época mais ser fangirl, sabe? E, meu Deus, que situação ridícula. Sei lá, por que a gente ligava tanto pra isso? Eu lembro que eu... Verdade. Só faltava espumar pela boca aos 12 anos vendo uma fangirl do Sun. Eu não julgo por causa que eu já vi alguns Yumi-shippers, no geral. Eu tinha apenas 11 anos, mas sou um ser super de boas em relação a isso.
em 2018. O que essas crianças faziam era basicamente uma animação meio porca dizendo que o Sans era de tal pessoa. Ai, o Sans é meu, o Sans é só meu. E às vezes essas meninas traçavam desenhos, o que é paia, mas tipo, nada que ninguém não percebesse que era algo nitidamente traçado. E claro, não podia faltar. Elas desenhavam elas matando as OCs de outras fangirls, dizendo que o Sans era só delas. Peraí, deixa eu pausar isso daqui. Mas que pó. Gente, pra que fazer isso? Isso parece aquele povo que faz você dar pessoa de gacha e aí finge matar a pessoa no gacha. Ok. Quer dizer, tem como levar isso aqui a sério? Eu entendo quando alguém fica... Tá bom. Não dá pra levar isso a sério. Concordo. bolado com desenharem algo suspeito de algum CC sem permissão. Nesse caso, você tem toda a razão, mas meio que essa situação em específica é o equivalente à mimada do gacha torturando tal gachatuber. Desenterrei, hein? Desenterrei. Simplesmente ninguém levava isso realmente a sério, pelo que eu lembro, e só se juntavam e riam da cara da pessoa, basicamente. Mas também já existiam fangirls naquela época que faziam um bom trabalho, pra ser sincero. As animações eram bem decentes pra crianças de 12 anos. Mas enfim, após todo esse hate, anos se passaram e, claro, qualquer pessoa que fazia self-shipping era muito zoada na net. Quem aí se lembra da Sky de Friday Night Funkin'? Ou aquele... Eu. Inclusive, esse daí é um dos clipes que eu mais odeio do fundo da minha alma. Vontade de tacar um tijolo. cara que pagou $50 mil pra fazer uma animação da Charlie de Hazbin Hotel perseguindo ele. Ou o cara que se casou com a Hatsune Miku. Tá, esse caso eu não sabia. Pois é, o pessoal zoava bastante, pegava no pé, só que hoje em dia as pessoas inventaram um novo nome pra self-shipping. E aí, Yumi Shipping, por algum motivo, se tornou mais aceitável socialmente, entre aspas, porque tem muita gente que ainda odeia. E tem toda uma discussão de só estarem sendo mais compreensíveis agora porque é um termo em japonês. Aí, tipo, japonês igual a legal, termos não japoneses, paia. Mas sei lá, eu acho que isso também tem muito mais a ver com a questão de normalizarem bastante o uso de chatbots ultimamente. A nossa geração tá toda fudida por causa da pandemia. Enfim, isso, sei lá, foi mais uma consequência mesmo, eu acredito. Pelo menos na minha humilde opinião. Eu sinceramente entendo o motivo das pessoas ficarem com o pé atrás quando se trata desse assunto, até porque os casos mais famosos que tem por aí é justamente casos muito extremos. Mas eu vou ter que ser o advogado do diabo aqui e dizer que, obviamente, esses casos não representam toda uma comunidade e muita gente é só casual, sei lá, cara. Claro que nem tudo são flores e existe muita polêmica nesse meio, mas eu acho que é importante ressaltar que existem pessoas normais que só ficam meio, legal, desenha meu personagem beijando esse personagem aqui, ó. E se não for algo problemático, sinceramente eu não vejo nenhum problema, mas a gente já chega lá. Antes de dar uma olhada nessa comunidade, é importante a gente saber os termos que eles usam. Eu vou dar os mais básicos aqui, que foram os que eu encontrei, só pra vocês não ficarem perdidos. FO, ou Fictional Other, é um personagem fictício que você se shippa, pode ser qualquer um. Double significa as pessoas que amam o mesmo personagem que você. SI, ou Self-Insert, é um personagem que você criou e que representa você mesmo no mundo de uma série, filme, livro, videogame, etc. Geralmente, mas nem sempre, eles têm uma personalidade e características semelhantes à dos seus criadores. Sharing, como a própria palavra já diz, são pessoas que não se importam com doubles, ou seja, pessoas que também têm sentimentos pelo mesmo personagem, ou FO, e, enfim, eles estão de boa em interagir com os doubles. Já o non-sharing é o contrário. São pessoas que não querem nenhuma interação com os doubles, ou seja, dão bloco em quem tem o mesmo personagem como o FO, ou pelo menos isso seria o saudável se fazer, né? Porque, meu Deus, tem uns casos aí que... Meu Deus! Por fim, Selective Sharing são pessoas que só aceitam interagir com doubles específicos. Dito isso, vamos lá que eu tenho muita coisa a falar. Cara, tem muita coisa que eu quero dizer, mas eu nem sei por onde começar. Primeiramente, eu tenho que dizer que, lógico, nem todo mundo é assim. Como eu já disse antes, tem gente que é só normal e faz as coisas de boa. Mas também tem gente que briga de verdade por conta de self-shipping, o que não entra na minha cabeça, cara. Não só Yumi Shippers brigando entre si, mas também quem odeia brigando com eles. Porque haters, por algum motivo, parecem ser mais obcecados que os próprios fãs. Mas vamos lá. Com essa comunidade se popularizando, começaram a surgir alguns problemas. Verdade. Curiosidade interessante, haters são mais obcecados do que fãs. Ou seja, se você tem um hater, automaticamente você tem um mega fã obcecado em destruir sua vida. Ele sabe tudo sobre você porque ele fica 38 horas, sei lá mais quanto tempo no celular, justamente pra te perseguir, pra falar coisas horríveis pra você.
De vez em quando eu preciso de vez em quando eu penso que essas pessoas precisam de uma carteira de trabalho, mas tudo bem. Problemas ou só situações muito toscas mesmo, que se você tem uma vida comum, você vai olhar e pensar, caraca, se eu desligar o Wi-Fi, esse problema ainda vai existir? A resposta é geralmente não. Começando com a situação de sharing e não sharing. Como eu já expliquei, não sharing são pessoas que não querem interagir de forma alguma com doubles. E cara, sinceramente, ok, bloqueia e segue sua vida. Só que existem algumas pessoas que não se contentam só com bloquear a pessoa. Eles querem também atacar, ameaçar e xingar os doubles dele. O que eu não preciso nem dizer que é uma atitude de gente insana, né? Tipo, você tá literalmente xingando uma pessoa real por causa de ciúmes de um personagem fictício. E é sempre uns argumentos muito chulo, tipo, nossa, mas eu não quero dividir o meu marido. Você também não ia gostar de dividir o seu. Cara, esse argumento seria válido se o seu marido fosse uma pessoa da vida real. Você não é dono de um personagem que você não criou. E dar um piti por causa disso não é normal, não é bonitinho, não é gostar de um jeito normal. É ser escroto. Até certo ponto eu acho ok você sentir um pouquinho de ciúmes, principalmente se você é mais novo, porque, sei lá, adolescente leva algumas coisas muito a sério por algum motivo. Só que a partir do momento que você não tem maturidade emocional o suficiente pra lidar com frustrações e não sabe se controlar e entender que você não é o protagonista do mundo, aí eu já acho que é um problema. Tem gente que real briga com os outros por causa de Yumi Shipping, desde pessoas desconhecidas até amigos. Sim, tem gente que se afasta. Peraí, deixa eu pausar esse vídeo aqui. Gente, esses barulhos de fundo, ignorem. É porque como eu sou um pouquinho ansiosa, eu deixo algumas coisas pra eu poder ficar cutucando. Aí esses barulhos são disso, tá? Então ignorem esses barulhos e voltamos pro vídeo. De amigos por conta disso. E se você já tá nesse nível, cara, isso não é normal. Não adianta você dizer que você sabe diferenciar ficção e realidade a partir do momento que você surta se alguém tá se desenhando com o mesmo personagem fictício que você gosta. Aí eu já acho que cruza essa linha entre ficção e realidade. Também existem pessoas que se shippam com pessoas reais, que daí eu já não considero Yumi shipping, é só uma relação parasocial mesmo. Eu tô ligado que tem uns que é uns regibaitezão, provavelmente, mas tem gente que real se shippa com pessoas da vida real, que daí eu acho esquisito. Teve o caso de um menino aí recentemente que se shippa com um dos membros de Beatles. Eu acho que o nome dele é Ringo, não sei. Por mais que ele diga que é uma versão de desenho dos Beatles, cara, ainda assim, é um desenho baseado numa pessoa real. Nesse caso em específico, na minha opinião, não é muito diferente de, sei lá, pegar o persona aleatório de alguém, tipo, sei lá, Bia Chirin, oi Bia Chirin, e dizer, não, gente, mas é que eu não me shippo com ela. É só com o personagem dela. Sim, mas o que o personagem dela representa? Ela, no caso de Persona, né? Fora que tem muitos desenhos desse menino. Deixa eu pausar isso daqui pra ler pra vocês, que até eu fiquei curiosa. Tinha muito mais do que isso, mas ele... Ah, tá, entendi. Que não parece o Ringo do desenho, parece o próprio cantor, sabe? Itens como fotos reais do cantor também. Eu não sei, será que eu tô sendo too woke? Pode ser que tenha o argumento de não, mas eu me shippo com um personagem, só que eu também sou muito fã do cantor. Só que, eu acho que não cola, sei lá. Nada contra esse moleque, inclusive. Eu só acho que ele tá andando por uns caminhos meio torto ultimamente. Não só ele, mas qualquer pessoa que tá se shippando com alguém real. Isso, cara, não é saudável, é uma relação parasocial já. No momento que eu tô editando esse vídeo, ela descontinuou a conta de self-ship, deixando só um pronunciamento. E sim, aparentemente era uma menina. Ela se refere a si mesma como Amanda, só que há um tempo atrás ela se referia como ele. Então, eu não sei muito bem, peço desculpas. Enfim, ela fez um pronunciamento basicamente dizendo era ironia, era rage bait e que agora ela vai continuar fazendo outros conteúdos e focar na saúde mental dela. Assim, eu não tô dizendo que tu tá mentindo, Amanda, mas eu também não duvido que tu esteja só metendo um merda, tão rindo de mim, vou dizer que é bait. Como eu já disse, eu não tenho nada contra você. E se eu não me engano, a gente era até mutual na época do Gacha Life. E, mano, se tu tá assistindo esse vídeo, um conselho que eu te daria é você parar de fazer rage bait e se envolver em polêmica. Porque a sua saúde mental importa mais do que likes e comentários. Principalmente porque você, aparentemente, é ainda uma adolescente. E é isso, cara. Melhoras. Isso já nos leva pro próximo tópico. Ter crush em personagens fictícios é algo bem comum. Não só em personagens fictícios, mas sei lá. Gente, vocês querem saber de uma coisa? Eu vou fazer um Yumi shipper com meus personagens, porque, sinceramente... Esse personagem que eu uso na minha capa não é o personagem que eu... O Yumi shipper, tá, gente? É só um personagem que eu gosto e que tem características físicas parecidas comigo. O que é uma coisa interessante. Que eu só coloquei isso somente porque tem características parecidas comigo. Então, por favor, não achem que eu sou meio Yumi shipper. Eu apenas existo. Existo e vendo minhas coisinhas.
até mesmo num cantor. Porque isso tá muito no nosso campo de idealização. O nosso cérebro tende a achar que aquele personagem é perfeito, justamente porque a gente não tem que conviver diariamente com ele e ver os defeitos dele como uma pessoa comum tem. Isso faz a gente ter uma visão idealizada desse personagem. Eu acho muito válido lembrar que Yumi Shippers sabem que o personagem não é real, eles sabem que é ficção. Mas eu acredito que em alguns casos essa linha entre ficção e realidade começa a se perder a partir do momento que você começa a se isolar do mundo, se privar de relacionamentos reais, tanto de amizade como de amor, vai separado como um relacionamento real. Isso se torna problemático e se torna uma obsessão, né? Tem pessoas que dizem que Yumi Shipping melhorou a saúde mental delas, e tudo bem, válido. Eu não tô duvidando que isso aconteça. Só que eu também não acho que é 100% por aí. Depende muito de cada situação. Até porque se a sua saúde mental depende exclusivamente de um personagem fictício e você surta com os outros pelos mínimos motivos e chega a ficar fisicamente mal por causa de coisas como double ou ciúmes, aí eu já acho que você precisa de ajuda de verdade. Se você já chegou nesse nível, sua saúde mental não melhorou de verdade. Até porque não era pra você estar se afetando tanto com isso, sabe? Como eu disse, ter um certo ciúmes é normal por causa daquilo, isso, blá blá blá. Só que não é normal você ficar doente de ciúmes, cara. Não é normal você atacar pessoas que não fizeram nenhuma apologia a algo criminoso ou algo errado só porque essas pessoas gostam do mesmo personagem que você. E você já parou pra pensar que pra essas pessoas você é um double também? Pois é, eu acho que você não ia gostar de ser atacado porque você é um double, entre aspas. Dito tudo isso, chegou a hora de fazer meu Yumi Shipping. Wally ou Sans? Unido unite, salame, mingue, o sorvete colorê, o escolhido foi você. Eu? É, a gente é casado agora. Tá bom. Estamos felizes pra sempre. Oxi. Enfim, agora eu acho que tá na hora de pagar alguém pra nos desenhar ou algo assim. Porque eu não vou fazer outro desenho desses nem a pau. Só que quem que eu poderia pagar pra nos desenhar? Clementine. Oi, faz commission pra mim? Faço. Ok, desenha eles de mãos dadas. Desenho. Beleza, fica quantos dinheiros? É de qual valor que você quer? Sei lá, desenha eles de corpo inteiro, bem kawaii kotos, não sei. Ok, agora é só esperar. 2000 anos depois. Pois é, eu fiquei sabendo que ela tem o cu desse tamanho. Meu Deus, mentira. É verdade, eu tô dizendo. Eu também vi. Rapaziada, acabei. Que bonitinho. Ô, Mel, eu também fiz, olha só. Eu vou pôr no vídeo, então. Tá, agora chegou a minha vez de fazer meu Yumi Shipper. E vai demorar um pouquinho porque eu vou ter que desenhar, porque eu não sei desenhar no digital. Aê! Unido, unite, samale, mingue, o sorvete o escolhido foi você. Eu? Sim, você. E agora a gente namora. Yeah! Agora estamos felizes.